Meu nome é Maria Eduarda. Eu vou falar hoje sobre o meu trabalho que é cálculo de área mínima para viabilizar sistemas extensivos de produção de bezerros com diferentes taxas de desmame no Rio Grande do Sul. A carne bovina brasileira, ela tem ganhado evidência, né, no mercado, no cenário mundial, devido ao aumento dessa demanda e que é ocasionada pelo desenvolvimento econômico dos países emergentes. E ao mesmo tempo em que há esse aumento dessa demanda, tem que haver um aumento das exportações. E o custo desta produção também cresce, fazendo muitas vezes com que os produtores geralmente não consigam acompanhar a valorização da carne, que é decorrente do aumento dessa demanda. Então, a partir disso, os produtores tendem a buscar uma eficiência produtiva com maior controle e gestão financeira de todos os processos que são envolvidos na produção. E as monoculturas estão presentes cada vez mais no nosso dia a dia, e com isso há uma redução das áreas de pastejo, que vai prejudicar a pecuária de corte, porque a escala de produção está diretamente relacionada com a área de pastagem que é utilizada. Mesmo contendo variações de lote, base de rebanho de cria, e vai sendo ajustada conforme a área de pastagem disponível. Podemos classificar os sistemas produtivos em três, isso através dos seus regimes alimentares. São eles: sistema extensivo, que é o regime exclusivo de pastagem; sistema semi-intensivo, que é a pastagem mais suplementação em pasto; e sistema intensivo, que é a pastagem mais suplementação e confinamento. Então, o objetivo dessa pesquisa foi estabelecer uma área mínima de pasto necessária para viabilizar sistemas tradicionais de produção de bezerros no Rio Grande do Sul, para diferentes taxas de desmame. O método desse trabalho foi embasado na revisão de trabalhos científicos. Foram feitas 4 simulações distintas. Nessas simulações, cada análise utilizou uma taxa de desmame diferente para rebanhos de cria, sendo essas taxas de 55%, 65%, 75% e 85%. Para iniciar, essas estruturas de rebanho foram simuladas a partir de um rebanho de vacas acasaladas com 4% de touros, ou seja, 4 touros para 100 vacas. E a partir desses acasalamentos, foram simulando as taxas de desmame e calculada a quantidade de bezerros desmamados para cada situação, já descontando as taxas de mortalidades estimadas da categoria. Essas taxas foram de 2% para bezerros e 1% para vacas durante a amamentação, 0,5% para matrizes desde o entoure até a véspera do parto, 1% para a matriz do parto até o desmame e 0,2% de mortalidade para aquelas vacas que não conceberam. Então, foram divididos em 3 fases. A primeira fase tem início no acasalamento de uma matriz, encerra no diagnóstico de gestação e tem durabilidade de 5 meses. A segunda fase é a partir do diagnóstico de gestação da vaca, permanece até a aparição e tem durabilidade de 7 meses. E a terceira fase, que é desde a aparição da vaca ao desmame do bezerro, tendo durabilidade de 6 meses. Como aqui eu trouxe uma tabela para vocês que mostram os custos em reais que incorrem desde o acasalamento até o diagnóstico de gestação, isto na primeira fase. Podemos ver aqui que o custo para cada taxa, né, de desmame os maiores custos foram mão de obra assalariada e o arrendamento de área para touros, tanto para as 4 diferentes taxas de desmame. E eu abro também uma observação que o exame andrológico de touros e o diagnóstico de gestação nas vacas só estarão presentes, só vão ocorrer na primeira fase. Aqui para a segunda fase, que é desde o diagnóstico de gestação até o nascimento, para cada taxa de desmame. Então, o arrendamento para a diária para fêmeas vazias, ela é bem onerosa, na taxa de desmame de 55%, tendo média de R$11.000. E o total varia para diferentes taxas de desmame de 101.000 a 103.000.
e ela não varia tanto porque é uma das fases que mais tem custo de produção. Custos na terceira fase, então, que é desde o nascimento até a desmama, para cada taxa, a gente tem o acréscimo da ração para a CRIP, aqui, que tem um valor significativo. Em ordem, a gente tem na taxa de 55% de desmama. Os custos mais onerosos são mão de obra salariada, o trabalho próprio familiar, o arrendamento de áreas de fêmeas, a depreciação dos touros e o suplemento mineral para as vacas. Já na de 85% é de 22 mil para o arrendamento das áreas de fêmeas com cria, a mão de obra assalariada e o trabalho próprio familiar. Ambos eles têm um custo maior de R$ 2.000. Aqui eu trouxe uma tabela, então, da área necessária para viabilizar a produção de bezerros, considerando diferentes taxas de desmame. A taxa de desmame, a área mínima, então, necessária em hectares para 55% da taxa de desmame. A menor taxa é de 113 e quando passa para a maior taxa, reduz para 50%. Ela já poderia ser mais acentuada se fosse considerado um sistema de produção de ciclo mais lento. Como conclusão, então, o fato das 4 simulações manterem as vacas falhadas durante todo o ciclo reduz as diferenças que poderiam existir para reduzir a área mínima nas condições que a taxa de desmame é mais elevada. Devem ser feitos e realizados novos trabalhos, onde tomam a decisão de que a venda dessas vacas falhadas e a área de pastejo esteja ocupada com categorias de fêmeas que estejam reproduzindo, e outros trabalhos também devem considerar a área fixa, né, utilizada pelos animais, não tendo como base o custo de produção, e sim a estrutura que fica disponível para esses animais em diferentes épocas do ano para completar o ciclo de produção. Muito obrigada pela atenção.